Voltamos, sexta-feira, já passamos das 2 horas, vamos para o segundo bloco, aquele programa tranquilo, aquele palavreado que você pode falar no seu almoço de família, no seu macarrãozão do final de semana. E a gente vai agora aqui brincar de tier list, né? Porque toda sexta-feira tem, você já está acostumado, a gente ainda não. Mas hoje tem uma bem bacana. Aliás, antes de eu falar de tier list, Fernando Martinho, aproveitar que você está aqui, hoje tem Isa Palhari à noite aqui na programação do Nosso Futebol. Aliás, amanhã, com você fazendo a escada, né? Fazendo ali as perguntas no Espaço Corner para Isa amanhã às 10 da manhã. É o famoso antes da fama, né? Tinha uma certa fama já, mas explodiu depois. Não, a Isa é uma fenômena, é incrível, assim, a Isa, a capacidade de se comunicar dela e enfim, a proatividade dela, eu tive a oportunidade de chefiá-la, né, no Esporte Interativo, TNT Esporte, e era uma pessoa ótima de chefiar, né, porque ela é essa pessoa que traz sempre questionamentos e propostas e ideias, não sei o quê, então é sempre muito melhor você conter uma pessoa do que empurrar. E aí foi uma outra situação que eu sentei diante aí dessa fenômena, como eu disse, que é a Isa Palhari, assim, que está voando, inclusive, na carreira solo dela, depois que ela saiu da TNT Esporte. Foi muito legal esse papo, e fica o convite aí para as próximas também, nessa parceria nossa aqui com o Nosso Futebol e a Corner. Então, muito legal essa entrevista, rendeu bastante. A Isa manja muito de bola, manja muito de comunicação, realmente, eu repito, fenomenal a Isa Palhari. Eu tenho como uma das referências hoje da atualidade na comunicação esportiva, aí, no que chama-se entretenimento ou jornalismo esportivo. Eu prefiro chamar de comunicação, que envolve tudo. E fez a transição de maneira muito natural, né, naquilo que a gente entende como uma diferença de TV para streaming, né? E foi muito bem. Trabalhei também com a Isa no combo Esporte Interativo e TNT, e também na Copa, no FIFA Plus. Não nessa Copa, né? Na Copa de novembro, na Copa que a gente perdeu para a Croácia e não para a Jamaica. Bom, vamos à tier list da nossa sexta-feira e vamos falar aqui de jogadores de Libertadores, né? Já que a gente está com todo esse conteúdo Conmebol essa semana, né? Que envolve Libertadores, envolve Sul-Americana, nós temos alguns nomes, né? Temos jogadores que estão aí embaixo, eles estão pequenininhos, mas a gente vai dando o nome de cada um. E a gente tem essa tier, né, que o jogador ele pode ter ter estado ali na categoria não foi tudo isso, um jogador iluminado. Aí o Martinho vai dizer, não, mas iluminado pode ser que, né, vai trazer alguma coisa ali para inventar uma brecha. Iluminado dá a entender que a luz vem de fora e a luz não é própria. Aí o carregou nas costas. Não, mas talvez ele tenha sido carregado nas costas. E tem o inigualável, né? Que inigualável é aquela coisa também que você pode desigualar tanto para o bem quanto para o mal. Mas eu vou dar uma passada rapidinha nos nomes, para a galera já ir sabendo, né? São protagonistas de uma edição de Libertadores, tá? No século, tá? Porque a gente tem sempre esse problema, né? Temporal no programa, mas é do século para cá. Então, de trás para frente, a gente tem o Tevez em 2003, Rogério Ceni em 2005, Fernandão em 2006, Riquelme em 2007, o original, né, porque já houve uma explosão baby boom de Riquelmes, Thiago Neves em 2008, Juan Sebastián Verón, esse a gente tem que falar o nome inteiro, em 2009, Neymar em 2011, Sheik, que, né, a gente pode falar os dois nomes, é o Emerson ou o Márcio em 2012, São Vítor em 2013, Borja ou Borja ou Borja em 2016, depois o Martim me corrige, o Luan, esse Luan em 2017, Gabigol em 2019, e a gente tem o Abel. A gente tem o Abel. Eu vou começar pelo Abel. Pronto. Fernando Martinho. Eu não sei porque colocaram o Abel aí não, mas eu vou começar por você. O Abel, não foi isso tudo. O Abel, ele foi iluminado, ele carregou nas costas, ele é inigualável. Como é que a gente começa com o Abel aí? Para o palmeirense,
ele vai ser inigualável, o que eu questiono muito, tá? Mas ele carregou esse Palmeiras nas costas, e eu acho legal incluir o Abel. É claro que o debate, né, termina ficando um pouco mais divertido aqui, entra um pouco no folclore, porque a gente poderia também citar outros técnicos aí também, né? Cita umzinho. Não, a gente pode falar do próprio Jorge Jesus, a gente pode falar neste século também do Bianchi, que esse não dá para ficar de fora. Ponto para produção! Ponto para a produção sabe quem tem no programa. Eu fui avisado com algumas horas de antecedência que esse nome iria aparecer. Mas é lógico, ele não tem um apelido de Mister Libertadores à toa, né? Como disse o Riquelme na sua despedida, que eu tive a oportunidade de estar presente, né? Ele falou com o Bianchi, né, dentro do campo, ele falou: a culpa é toda sua. Você é o responsável por fazer o torcedor do Boca achar que ganhar a Libertadores é a coisa mais fácil do mundo. Então, assim, né, se a gente está falando de Abel, a gente não pode deixar o Bianchi de fora. Mas vamos focar no Abel aqui, porque eu achei muito legal no jogo do Atlético. Tem uma bola que vai para o lateral e ele pega a bola para bater o lateral, assim, no instinto. Assim, ele quase bate o lateral. A bola cai na mão dele e ele bate o lateral. Então, agregado a isso, o fato dele ser lateral. Então, assim, eu acho que ele consegue ser... lembra, sabe aquele papo, né, do treinador dentro de campo? Ele consegue ser aquele jogador fora de campo que exerce ali quase uma capitania, né? Mais do que o trabalho de treinador. Porque o controle mental do Palmeiras de 2020 para cá, e isso voltou a ser visto agora no jogo contra o Atlético, é uma coisa impressionante. Eu vou questionar sempre o futebol jogado. O Palmeiras tem orçamento e até elenco para jogar um futebol mais propositivo, mas tem mostrado muito resultado. Eu não estou aqui dizendo que o resultado justifica tudo, mas foi muito eficaz aí nos últimos 3 anos, aí de 2020 para cá, melhor dizendo, de 2021 para cá, né? Porque a Libertadores, inclusive, foi vencida em 2021. Então eu posso falar que carregou nas costas. Realmente o Palmeiras não teria sido bicampeão da Libertadores em 2021 sem o Abel. Um técnico carregar o time nas costas, Garoni, concorda? Não sei. O complicado de você botar em inigualável, porque se a gente botar 2, a gente já igualou, né? Então isso passa a ser um problema, né? Se a gente botar 2 em inigualável, a gente já igualou. Essa era a minha dúvida. Lá um só, né? Lá um só. Pois inigualável vai ter que entrar só um. Então acho que ele acaba... pode criar alguns recursos durante o programa, mas por enquanto é um só. Pois no fim a gente refaz tudo de novo. Iluminado também não foi, né? Porque Iluminado eu acho que é algo pontual. O cara foi decisivo numa partida, ou então teve uma temporada acima da média, e não é o caso da Abel, né? É um cara consistente. A passagem dele no Palmeiras mostra muito bem isso. Então acho que pode entrar em carregou nas costas. Se a gente fosse puxar uma outra tier list que a gente fez há pouco tempo, seria como é que foi que a gente utilizou? Foi em relação a Libertadores também, mas era o que mudou de patamar. Né? O Abel entraria no mudou de patamar para mim. Então acho que entraria no carregou nas costas do Palmeiras, ou tem sido quem carrega. Para mim é o grande diferencial desse Palmeiras já há alguns anos. A gente vai fechar assim, Bruninho? Ou vai discordar de alguém aí? Não, a gente vai fechar assim, mas o futebol é tão fantástico que, assim, eu acho que no melhor Palmeiras do Abel, o Palmeiras não foi campeão da Libertadores, que foi quando caiu na semifinal pro Atlético Paranaense. E nos outros 2, óbvio que tem muitos méritos, etc, mas assim, cara, aconteceram coisas em cada confronto. Aquele Palmeiras e River, do jeito que foi. Aí depois, no ano seguinte, o Palmeiras e Galo, do jeito que foi. Que o Galo, pra mim, foi melhor nos 2 jogos, o Palmeiras saiu classificado. Mas, enfim, ele tem muito mérito. Ele, como falou o Garoni muito bem, ele mudou o Palmeiras de patamar. A força mental que o time dele tem. É incrível, só que eu tô um pouquinho ali com o Martinho também no aspecto de... O jogo jogado, eu acho que em vários momentos poderia ser melhor. Ou não foi tudo isso como colocaram. Exceção feita a 2022, que aí eu acho que o Palmeiras, jogou bola, conseguiu, massacrar mais os adversários, principalmente dentro de casa. Exatamente. Então acho que no melhor ano dele... Porque jogava futebol. No melhor ano dele, o Palmeiras não ganha Libertadores, ganha nos outros anos, mas vamos deixar ali no carregou nas costas. Beleza. Bruninho, deixa eu matar logo o nome aqui. Deixa eu matar logo o nome aqui, porque eu não sei por que esse nome está aqui, porque ele não foi campeão. Né? Eu trocaria pelo Guerron, pelo Eque Gonzalez. Mas o que foi o Thiago Neves em 2008, Bruno?
Cara, o único jogador, se eu não me engano, o único jogador até hoje a fazer 3 gols numa final de Libertadores, né? Não sei se alguém conseguiu. Em uma partida só sim, Em uma partida só sim. Isso, igualar essa marca. Só que, cara, eu acho que aquele Fluminense, talvez alguém aqui queira falar um pouquinho melhor a respeito, mas eu acho que aquele Fluminense, assim, não dá pra dizer encantou, mas, pô, jogava um futebol muito agradável, aquele Fluminense do Renato Gaúcho, uma campanha absurda, pô, tirando São Paulo, tirando Boca, e assim, o time do Boca era muito bom aquele ano, com Palácios e Palermo no ataque, se não me engano, Dátulo, assim, eu achava, porra, um timaço, pra mim era até o favorito. São Paulo com Adriano Imperador. São Paulo com Adriano Imperador. Tinha o Riquelme ainda naquele. Cara. Riquelme. Era o quarteto, era isso mesmo. Era isso mesmo. O Riquelme faz gol de falta no jogo de ida. Era o quarteto, pode crer. Então, assim, e aí apesar do Fluminense ter vários jogadores de destaque, eu acho que naquela Libertadores o Thiago Neves foi o cara. Mas, assim, por ele não ter repetido em outras Libertadores, assim, depois jogou pelo Cruzeiro e tal, eu ficaria como iluminado. Porque eu acho que ele tá aí muito pelos 3 gols na final. E aí, os 3 gols na final é muito um iluminado, apesar dele ser um grande jogador. O Thiago Neves chega atrás inigualável. Qual outro jogador vai fazer 3 gols numa final e não vai ser campeão? Dificilmente alguém vai igualar. Esse... Depende do ponto de vista. Você pode considerar que ninguém mais vai fazer o que o Thiago Neves fez. Não, esse argumento... Professor Pasquale assinaria embaixo. Professor Pasquale assinaria embaixo, porque é língua portuguesa total. Isso. Nessa. Exato, dicionário, perfeito. E eu ainda acrescento o fato dele ter perdido o pênalti. É algo mais inigualável ainda, porque ele perde o pênalti na disputa que o Ceballos ali desmonta ele. Mas isso é comum, né? Sai do gol. Quem faz gol no jogo perde pênalti. Isso aí já Deixa eu fazer um favor para a diretoria do canal. Bota ali em iluminado. Porque o último que fez bullying com o jogador tomou um processo, né? Deram a placa pro Sidão de melhor em campo e o Sidão ganhou na justiça. Bota ali em iluminado, Thiago Neves. Eu não tenho dinheiro não, então é melhor, por favor. É só uma questão de gerenciamento de passivo, né? É o lado advogado do apresentador que está falando. E aí a gente já pula logo, deixa ele aí. O jurídico falou no ponto ali. Mas, ô Martim, Rogério Ceni em 2005, cara... Rogério Ceni em 2005. Eu quero falar do Rogério Ceni. Eu acho que não foi isso tudo. Eu explico. Ele foi realmente decisivo demais na Intercontinental. Melhor, ali já na primeira edição do Mundial de Clubes, né? Já não era mais a Intercontinental. Foi no Japão, onde era disputada a Intercontinental. Ali ele foi extremamente decisivo. Agora, na Libertadores, a gente vai lembrar do Amoroso do Luizão, não do Rogério Ceni. O Amoroso e o Luizão chegam ali na fase final e realmente jogam demais. Claro que era um time já muito bem montado, que vinha batendo na trave, mas a gente não vai lembrar do Rogério Ceni sendo decisivo, né, de sendo iluminado, de ter sido... Como é que é a segunda categoria dele mesmo? Carregou o time nas costas. Não, foi um time que foi chegando e na reta final ali teve o reforço do Amoroso junto com o Luizão ali, que realmente encantaram, mas não foi isso tudo. Na Libertadores. Sorte sua está na Argentina, hein, Martim? Se estivesse em São Paulo agora, possivelmente alguns torcedores estariam na porta da sua casa. Já me mandaram mensagem perguntando que horas que pousa o voo aqui, já para avisar que vão te esperar. Vou demorar. Vou ficar no anonimato primeiro, vou jogar na Arábia Saudita. Então, pensa bem no que você vai falar do Riquelme, então. Já que você vai ficar por aí, pensa bem que você vai falar do Riquelme e do Tevez. Gente, o Rogério foi artilheiro na Libertadores. Nova dinâmica aqui na tier list. O Martinho falou, o Garone ou o Bruno ou falam sobre o Ceni para puxar ele para outra prateleira, ou já pegam outro jogador aí. Vambora. Já casar outro? Eu não foi tudo isso não, velho. Acho que carregou nas costas concordo, acho que tiveram jogadores que fizeram mais diferença ali, mas eu colocaria no iluminado, pelo menos, assim. Não foi tudo isso, eu acho que é muito forte. Faltou se eu não me engano, é nessa Libertadores que, porra, que o São Paulo é vice, que aí nas oitavas de final o Rosário tem um pênalti pra eliminar o São Paulo, ele pega, depois ele faz, e aí o São Paulo vira e se classifica nas oitavas. Não foi nessa, não. Preciso pesquisar aqui, mas não foi nessa? Tá, pode ter sido que foi mas vice. Mas ele faz gol contra o Palmeiras, faz gol contra o River. Porque
O Bruno, o problema é que você vai botar aí o Rogério Ceni na mesma categoria do Vitor. Do São Vitor. Não, o São Vitor teve esse momento. Tá falando pela gente, irmão? Tá falando pela gente? Tá aqui o Eurico, que nem tá mais entre nós, porque quem falou, sabe de nada. Que isso, rapaz? Eu estou acompanhando o raciocínio dele. Ele vai acabar colocando o Vitor nessa categoria de iluminado também. Vai. Garone, você concordou com quem? Então, eu vou acabar concordando com o Fernando que faltou uma outra categoria aí. Porque realmente não acho que ele carregou nas costas. Isso me dói demais. Chegar numa sexta-feira concordando com o Fernando, isso não sei se meu fim de semana vai ser bom, não. Eu acho que eu tô trazendo mau presságio aqui pra mim. Mas não foi tudo isso, também fica pesado. Pô, né? pesado. E iluminado, como eu disse, eu acho que fica muito pra ponto. O Vitor, por exemplo, ele teve um fato marcante ali na Libertadores. Então, pra mim, o Vitor vai entrar no iluminado. Agora, o Ceni é complicado, hein? Produção, me faz um favor, produção. Me faz um favor aqui. Devolve o Ceni lá pro fim da fila. Depois a gente resolve do Ceni. Não Garone, foi tudo puxa isso? alguém aí de baixo. Não, devolve lá pro fim da fila. Lá pro fim da fila. Ah, volta ele pra lá. Tá na fila, né? Não, aqui, é lá embaixo. Aí, lá pro fim da fila. Esquece. Então, eu vou puxar o Borja, então. Eu posso ir na ordem? Borja entra no iluminado vai também. Te cornetar porque é Borja, mas puxa o Borja. Vamos lá. Eu já puxei o Vitor, já foi pra lá, né, que eu pedi, mas o Borja também, pra mim, vai pra lá também. Ele chega, se não me engano, na semifinal. Ele chega na semifinal, ele não faz a fase inicial ali com o Atlético Nacional. Ele chega na semi, ele faz gol em todos os jogos da semi e das finais da Libertadores. Aí ele explode, ele vinha de um time pequeno, né, da Colômbia, se não me engano, era até da segunda divisão, tinha acabado de subir. Ele era até então um jogador bem desconhecido, surgindo ali no cenário colombiano e acaba explodindo, né? Para mim, Courtois, né? Isso aí. E depois explode aí logo em semifinal e final de Libertadores. Para mim é um exemplo clássico de iluminado, né? Aquele cara que... Tanto que, assim, no Palmeiras teve uma passagem ok, no River, sabe? Nunca mais foi aquele jogador realmente do Atlético Nacional que a gente viu explodir naquele momento. O Martim tá balançando a cabeça positivamente, eu vou até aproveitar esse momento, vou pular ele. Bruno, você vai tirar o Borja daí ou você vai pegar outro ali embaixo para falar? Não, acho que pode deixar o Borja aí. Inclusive teve comentarista na época, quando o Palmeiras contratou, que falou, pegou o Borja, acabou a brincadeira. Mas não chegou a acabar a brincadeira não, porque ele não conseguiu repetir o mesmo futebol. Vamos deixar ele aí. Já quer que eu puxe outro jogador? Claro, comete um crime aí, vamos lá. Então vamos lá, só sexta-feira, né? Olha a hora, o clubismo tá liberado, só pra saber se... Resultadismo Perfeito. Não, clubismo pode. Perfeito. Então, eu já vou puxar um homem ali... Vou pegar a luva de boxe aqui, Vamos lá. Eu já vou puxar um homem ali, que aí pode ser o coração um pouco falando mais alto, assim, já falando para nós, revelando nossa audiência, eu sou flamenguista, né? E estava presente no estádio Monumental de Lima, beleza? E esse homem, esse rapaz, me faltam até palavras. Já pode puxar ele, a produção sabe do que eu tô falando, obviamente. Já lá em cima, querido. Não nem mexe o mousezinho, não. Isso. Lá em cima. Virada monumental, literalmente, porque foi no estádio Monumental, com 2 gols em 3 minutos. Porra, inigualável. Eu não vou nem me meter. Ninguém nunca mais vai fazer. Não precisa se meter, vou não, deixar galera. Nando e Bruno, vocês que se resolvam entre vocês aí. Eu sou teu procurador, Garone. Tudo que o Bruno falou é a definição de iluminado. O Gabigol não foi sequer o melhor jogador do Flamengo naquela Libertadores. Bruno Henrique jogou mais que ele. Gerson jogou mais que ele. E na decisão, calma! ele foi nulo Nossa, por calma! 88 minutos. Calma! Não, então vamos mudar a regra do futebol. Vamos botar 88 minutos de jogo, pô. Que história é essa? Porra. Exato. O que você vamos mudar a regra. Mais um que muda a regra que eu não vou aguentar, não. Olha o resultadismo, hein? É a definição de iluminado, porque o cara não joga por 88 minutos, vai lá, gol. Depois desempata, iluminado. É a definição de ser iluminado. Eu não é tô outra vendo coisa, não é um cara que Lapa. acabou com o jogo. Não, peraí. Não. Vamos falar sério. Serginho Chulapa, não. Deixa o CEP de vocês aí abaixo, tá? Deixa o CEP de vocês depois para os torcedores que querem conversar com vocês. Vão mandar brindes, vocês vão receber os recebidos.
o Gabigol é extremamente importante naquela Libertadores, mas o Bruno Henrique foi muito mais importante que ele e o Gerson também. Gerson é, pô, aí botou a luva de boxe, vamos cair na porrada agora. Pô, o Gerson não tem como. Ô Martinho, oitavas de Nosso final. embate. O Gabigol faz os 2 gols que levam a decisão para os pênaltis contra o Emelec. Os 2 gols, o Flamengo ganha de 2-0, depois de perder 2-0 fora. Contra o Inter, o Gabigol faz o gol que ele tá pedindo, né? Todo mundo sabe, a narração histórica, ele tava pedindo, recebeu e fez o gol. Na semifinal, contra o Grêmio, ele faz 2 gols no famoso 5, sem fraturas, do Jorge Jesus. E na final ele faz 2 gols, assim, beleza, eu aceito o Bruno Henrique, tá? Eu fiz aqui uma graça e tal, mais como torcedor mesmo, mais como clubista, eu acho que o Bruno Henrique jogou mais que ele. Agora, o Gerson, assim, todo respeito ao nosso bom Coringa, não jogou mais que o Gabigol nessa Libertadores, mas assim, nem perto. Ele apenas controlava o jogo inteiro, tudo passava pelo Gerson. E aí, fazendo meia-culpa aqui, na final, o Gerson foi bem anulado pelo Ezequiel Palacios também. O trabalho do Gajardo, inclusive, naquela final foi espetacular durante 88 minutos. Mas então, resumindo, acho que o Gabigol é muito iluminado, não dá para dizer que ele carregou o time nas costas, foi iluminadíssimo, foi uma coisa assim, realmente, com todas as virtudes dele de achar o espaço vazio, né? De estar na hora certa e que o gol fica grande muitas vezes. Aquela definição dele, a bola, né, quicando, ele pega de primeira e define o resultado ali. Mas, na minha opinião, iluminado. E agora eu conto com o restante aqui da mesa para desempatar isso aí. Sou eu? É pra mim essa bola? O restante depois da réplica da tréplica, depois da réplica da tréplica, preciso do reforço. Então, pra mim seria iluminado se ele fosse um reserva que entrou e fez os 2 gols e até então era o Breno Lopes do Palmeiras. O Breno Lopes é um cara iluminado que entrou e fez o gol do título do Palmeiras já nos acréscimos. Nessa lista, cara, eu acho que eu vou concordar com o Bruno. Serginho Chulapa, que foi pra Copa 82, da Globo Repórter e tudo. O cara fala Breno Lopes e ninguém se manifesta, né? O problema é comigo, né? Não, eu cocei, tu não viu o que eu fiz? Você não viu? Você não viu a minha reação, Oren? Eu cocei a testa, porque a minha vontade era tirar o fone e ir embora. A gente tá falando do protagonista de uma edição de Libertadores, não só da decisão. A Libertadores que o Gabigol faz é sensacional, a que o Flamengo faz é sensacional, e ele ainda consegue ser o iluminado. Pra mim é o cara que antes estava no escuro, o Gabigol não estava no escuro. Então pra mim ele não é iluminado, porque ele não faz algo só ali. Ele também não carrega nas costas, então pra mim ele consegue ser consistente toda a Libertadores. Não à toa é o brasileiro com mais gols na história da Libertadores. Pra mim o Gabigol nessa lista é o que entraria no inigualável, pelo sentido do... Aí você tem a final como grande auge daquele momento dele. Que o cara que vira a partida... Igual, o Thiago Neves fez 3 na decisão e perdeu. Era para o Thiago Neves sair como algo inigualável realmente na carreira. Mas a falta do título tira isso dele. O Gabigol consegue fazer o trajeto completo. Ele inicia bem, finaliza bem e é o grande nome da decisão. Artilheiro da competição, se eu não me engano, com 9 gols, e é hoje o maior artilheiro brasileiro da história da competição também. Então não foi algo pontual, não foi uma temporada, não foi casual, e por mais que o time não dependesse só dele, que ele não carregou o time nas costas, era um baita time, ele conseguia brilhar no meio de uma gente que também brilhava. Então pra mim vai entrar no inigualável aí nessa lista que a gente tem. Só pedir pra produção, tem como cortar essa fala do Garone e espalhar pelo mundo? O que eu vou perder de inscrito no meu canal é brincadeira. Perfeito. Terei problemas a partir de agora. Eu concordo com o Garone, que é bem mais sensato que concordar com o Bruno ou com o Martinho, porque quando o Gabigol faz uma Libertadores no nível que ele fez e depois dos 88 minutos ele aparece na final para trazer o título, ele sai da condição ali de um grande jogador do Flamengo para ser o ídolo pós-Zico para a torcida do Flamengo. Porque ídolo é isso. Ídolo é o cara que bate no peito na hora certa e que tem comunicação com a torcida, que chama a torcida, e ele faz isso tudo, né? Então, o Gabigol vira ídolo e o Thiago Neves, mesmo tendo feito os 3 gols, né, ele vai ser eternizado como Fala Zezé e não pelo título da Libertadores. Exatamente. O Gabigol 2019 é o pacote completo do jogador, né? É o cara que aparece no momento decisivo e é constante também durante toda a competição e consegue se conectar com o torcedor e consegue
não só brilha numa decisão, né? Que não foi ali um 3-0 do Flamengo com 2 gols do Gabigol, jogo controlado, né? Foi uma partida super difícil, com uma virada no fim. Nossa. Então você tem todo o lado emocional daquele contexto ali que, como o Rolim falou, muita gente às vezes treme e ele não, ele cresce. Né? Então acho que ali o que ele fez, né? A apoteose toda ali, a caminhada dele acaba sendo, acho que coloca ele nesse status, para mim, pelo menos. Fernando Martinho, como você conseguiu perder aí o debate Ele saiu. Ninguém perde o debate, a gente não está aqui para isso, né? Mas como você não conseguiu convencer, né, os seus amigos de mesa, eu te pergunto agora, cara, já que puseram o Gabigol lá em cima, onde é que eu vou colocar o Verón? Vou ter que botar ele como Orconcura? Onde é que a gente coloca o Verón aí? Não, não, o quê? Bem perguntado, até porque eu morava em La Plata, eu morava em La Plata nesse ano. Mais um motivo. Eu vinha a final aqui, que se jogou na Argentina contra o Cruzeiro, e ele carregou o time nas costas. É impossível, Fernando. Todo mundo sabe que o Mandorinha só não faz Verón, então... Renato, por favor, tira a inteligência artificial. Nossa produção aqui invadiu ali a voz pegou o microfone do André. O Verón carregou o time nas costas. Eu há 2 meses estive lá no Uno, poxa, eu sou pincha, me ajuda. Não, ele é mais do que qualquer outra coisa na América do Sul com relação a um clube só. Tá? Ele é muito maior para o Estudiantes do que o Zica para o Flamengo. Ele é muito maior para o Estudiantes do que... É inigualável. Não é só ganhar a Libertadores. Opa. Já mudou? Oi? Carregou nas costas ou é inigualável? Decide aí, pô. Não. Eu tô falando pro clube. Eu não tô falando na Libertadores. Tá. O debate é sobre Libertadores. Tá. Quer dizer que o Verón... O iluminado Verón carregou nas costas algo de maneira inigualável. O Verón jogou tanta bola sozinho em 2009 que acharam que o Gata Fernandes era bom. Não, eu achava ele mesmo. Carrega o time nas costas. Ele carrega o time nas costas. Aí vamos lembrar aqui do outro debate também que o André trouxe, assim, ele muda o Estudiante do patamar, né? Ele chega e faz o Estudiante ser campeão argentino em 2006. Em 2007, disputa Sul-Americana. 2008 também. 2009, campeão da Libertadores, e vai até ali também de novo, até os 88 minutos contra o Barcelona, brigando ali. Então, assim, ele muda o clube de patamar. Então, por isso que eu disse, não há na América do Sul alguém que simbolize tanto para um time. Isso é inigualável para um clube, para uma instituição como o Verón. Tanto é que ele se torna presidente e constrói um estádio que estava largado. Eu me lembro desse estádio que está ali todo demolido. O estádio que hoje é uma maravilha, do ponto de vista estético, enfim, é impressionante o que ele fez, a revolução que ele provocou num clube que estava ali num limbo, era um clube com muita história, mas ali relegado, inclusive sendo rebaixado para a segunda divisão do futebol argentino nos anos 80, anos 90, e ele coloca o time de novo no topo do futebol argentino e do Continental também. Mas ele, como eu disse, carregou o time nas costas, não foi inigualável, como, se eu já posso dar o meu voto, não sei se o apresentador ou a produção me autoriza, de inigualável, não houve em uma edição de Libertadores alguém que tenha jogado tanto como o Riquelme em 2007. Deixa eu saber se alguém vai mudar o Verón de lugar. Se ninguém mudar, alguém puxa aí o Riquelme. Não, o Verón assina embaixo. Acho que foi, Martinho matou a pau na argumentação. Cara, eu sabia que esse nome... eu sabia que, inclusive, seria esse nome escolhido por ele. Fernando Martinho, né? Que é um apaixonado pelo futebol argentino. Cara, até... Vamos lá. Deixa o Garoni falar primeiro, que eu preciso me preparar para a argumentação, porque é foda. Mas o Garoni vai puxar quem? Deixa o Garoni dar a opinião dele fechando sobre o Verón. Cara, não sei se vocês lembram, o Ramírez era o nome da moda em 2009. Era o cara que corria 30 quilômetros, que jogava por ele pelo meio campo inteiro. O que o Ramírez sentiu de jogar contra o Verón na final em casa foi um negócio que eu não sei se o Chelsea viu aquele jogo. Mas tem uma história que é o seguinte, o Ramírez, ele tira o Verón do jogo de ida. Tem uma jogada no meio de campo, como o futebol é engraçado, né? Que dá essa engraçado não, né? Tem outra palavra. O Ramírez dá uma cotovelada no Verón e abre a parte de baixo do olho do Verón. Abre mesmo. O Verón fica sendo atendido por volta de 5 minutos,
recebe pontos e ele não consegue voltar com o olho inchado, praticamente com uma vista só. Ele não consegue voltar no jogo de ida e acaba não jogando tão bem assim. No jogo de volta, 5 minutos de jogo, uma bola alta, o Verón puxa isso no YouTube porque é fantástico. Uma bola alta no meio de campo, o Verón olha, quem vem para disputar a bola com ele no alto? O Ramírez. Ele não perde tempo, e aí saudades do tempo do futebol sem VAR, né? Ele abre o braço e ele arrebenta com a cara do Ramírez. Ele tira o Ramírez do jogo de volta. Apologia. Cara, é isso que tá acontecendo aqui, gente? Cadê os processos? Cadê meu advogado que estava no ar aí agora? Não. O advogado é para te defender, eu tô fazendo apologia e defesa. Esse problema é só do Martinho. O advogado ele serve para te defender e eu tô fazendo uma apologia e defesa. Se o cara te bate, você tem o direito de bater de volta, ora bola. É disso que eu tô falando. Não é assim, e o Verón, ele tira, ele arrebenta. Você precisa ler mais Pedro, você precisa ler mais o Pedro no Instagram. E foi na mesma medida. Ele fez exatamente o que ele foi feito. Ele não exagerou, não foi nada além do que foi feito com ele no primeiro jogo. O Verón com o Ramírez. Puxa no YouTube, que essa jogada é fantástica. 5 minutos Deixa a casa dos advogados que eu sou contra, tá? Isso é futebol antigo, isso é código de Hammurabi, lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Legítima defesa no calor do momento. Vamos lá. Puxa aí, Garone. Não, mas a gente não ia debater o Riquelme? Puxa o Riquelme. Então, eu não sei se eu tava até dando uma olhada aqui pra ver se a minha memória tava me traindo e tal. Eu queria ver o caminho do Boca, né? Na Libertadores, foi a de 2007, né, que a gente tá falando. Ele passa pelo Vélez das oitavas. Eu tava tentando puxar a fase de grupos aqui. Pega Toluca, Cienciano e Bolívar. Aí nas oitavas pega o Vélez, né? Jogo caseiro ali. Mas convenhamos que não é nada muito fora da linha. Depois pega o Libertad nas quartas, Cúcuta, Desportivo Cúcuta nas semi, e aí sim faz uma final contra o Grêmio que passa ali com certa tranquilidade. Cara, acho que poderia entrar no Carregou nas costas, que eu não acho um grande time do Boca assim também não. Tinha o Palermo ali e tal, mas não tinha, sei lá, era o Riquelme, o time era o Riquelme. Assim, é complicado você não botar o Riquelme nas maiores prateleiras, porque é caracaço de bola. Não pegou ninguém muito grande no caminho, né? Tipo 81, né? Vocês querem botar fogo no programa, né? Pera aí, meu sinal caiu, gente. Meu microfone tá ruim aqui. Assim, eu não acho que... pra cá essa brincadeira. Que sorte, hein? Eu não acho que o Riquelme tenha feito uma Libertadores inigualável, não. Eu acho que tiveram outros jogadores que já fizeram Libertadores no nível que ele fez, foram campeões, foram decisivos. A decisão, esse aspecto de 2 finais, acaba sendo um combo ali de 5-0 do Boca em cima do Grêmio. Então você não tem aquela... Quantos gols do Riquelme? Quantos do Thiago Neves? Tá. Beleza. O Thiago Neves foi em 90 minutos. E o Riquelme foi campeão? Assim, ô Rolim, ô Martinho, ele jogou 180 minutos, fez 3. A média de 1,5. O Gabigol fez 2 em 90. A média de 2, pô. Você sabe que ele deu o pênalti pro Palermo bater? Ele era o batedor de pênalti, ele permite o Palermo fazer o que é um crime, né? O que é um absurdo. Deu porque estava 5-0 no agregado, né? Exato, ele poderia ter sido mais egoísta e ter feito aí 4 gols no total. Então, assim, quantos gols ele fez na Libertadores inteira? Ele teria a média do Gabigol. Ele fez 8, um a menos que o Gabigol. Pois é. Jogando um jogo a mais, que eram 2 finais. Jogando um jogo a mais, que eram 2 finais. Um camisa 10 que tá comparando com um atacante. Garone, não, ele tá na lista, ué. Na cara não, pra não estragar o velório. Na cara não, pra não estragar o velório, Garone. Garone, você tá dizendo que... Já bota no Carregou ali, esquece. Ô, Martinho, eu não posso ter a minha opinião? Claro eu não que posso pode, ter a minha mas assim, opinião. eu tô questionando a sua opinião, você pode questionar a minha. Agora, o cara tem nome de Gabigol. Mas você não deixou eu terminar a minha. Ele tem nome de Gabigol, faz um gol a mais do que um camisa 10. E você coloca na mesma... É o mesmo peso, mesma medida. Sim, porque se fosse só por gol por gol, a gente poderia colocar vários outros jogadores aqui, Célio Taveira, Jairzinho. A gente ia pegar a média dessa galera e só deduzir por isso. Mas não é essa a referência, é sobre jogar mais. A referência é jogar mais, porque eu sou um camisa 10 e faço tantos gols. Tem alguma coisa estranha aí, um camisa. E a produção cortou o microfone, hein? A produção corta. A quem interessa silenciar Fernando Martinho. Mas enfim, pra mim carregou nas costas. Pra mim não é inigualável. Pra mim o que ele fez, outros jogadores já fizeram em outros momentos também.
né? Então não acho que seja algo fora assim, da curva. O que você fez foi abrir o Wikipedia, ver a trajetória e não o que ele jogou. E tá vendo o número de gols. São os números que Martinho, traem. Esses são os números sim, que traem. Eu vi Fernando, todos os jogos dessa Libertadores assim, é inigualável. Você não Deixa deixa eu terminar, colocar Fernando. Na sua opinião, Martinho. Deixa eu colocar o Bruno. Na minha opinião, de Deixa quem eu colocar o viu. Bruno Essa é a aqui diferença, é a rapidinho. opinião de quem viu. Ô, Fernando, mas você acha que só você vê futebol, Fernando? Você acha que Não, você é o eu único cara acho que que vê só futebol eu vi essa. argentino? Não, eu acho que só eu vi essa Libertadores, é diferente. Só Sim, eu. aqui em casa estava sem TV só eu naquela vi. época. Ó, Pois é, pelo visto sim, porque o que você está cima. falando é abrir o Wikipedia e ver, e não ter visto os jogos do Riquelme. Não, é estou puxando minha Você lembrança, pode achar- Fernando. Não, a tua lembrança está errada, Guerrone. É isso que eu estou te mostrando. Tá bom, Fernando. Fim da Você democracia. não lembra, Fim da você- democracia. Não é o fim da democracia, é Olha só, o a fim, gente é o fim colocou o do Gabigol. não argumento. Ó, peraí, deixa eu tentar dar uma razão aí nessa emoção. E vou trazer o Bruno para isso, que é zero emocionado. A gente colocou o Gabigol lá em cima Devo ser. pelo tamanho que ele teve pós-Libertadores, que ele já vinha jogando bem, ele não era iluminado, Riquelme. Aí ele chega, ele decide uma Libertadores, Riquelme, e aí o Gabigol ele vira aí um ídolo pós-Zico, né? Que talvez o Riquelme seja o ídolo pós-Maradona, não sei. Qual é a diferença de um pro outro, Bruninho? Cara, então, eu acho que apesar do Martinho ter falado de não argumentação do Garoni, eu discordo completamente. Eu acho que ele foi muito bem na argumentação, porque eu acho que se você pega um caminho mais fácil, eu acho que tira o peso. Minha visão de futebol, se você tem um caminho, porra, que você pega grandes times e vai eliminando, você pega um caminho muito mais fácil, isso tira o peso. E aí, porra, o Garoni foi muito bem ao relembrar a campanha. Porra, pode ser no Wikipedia, pode ser no site oficial da Conmebol. Se a gente tem informação para pautar nossos comentários, a gente tem que usar. Se a gente só, vamos fechar o olho e lembrar, não lembro, então não posso falar. Eu discordo dessa. Mas isso dessa não é informação. Isso não é informação. Isso não é informação. Isso não é que não é informação. informação, cara. Claro que não é informação. Você Não que é estava questionando aqui os números que traem são esses. É você olhar o Vélez e achar que é o Vélez de O hoje. Cutuluá não é o Flamengo- número. Deportivo Cutuluá não é o número. O Boca Cúcuta é um timaço, então. O Boca, Cúcuta é um timaço. o Boca Ah. O venceu Boca de um quase não passou Vélez. da primeira fase, Martinho. Peraí, vamos lá de novo. O Boca perdeu a Libertadores para Once Caldas. Isso não quer dizer que o Boca era uma porcaria. Sim. Mas Era ninguém outro falou que era mundo, gente. A gente tá falando porcaria. de 20 anos atrás. Tá. Não, mas então, aí Então. você pega ali a ganhou do Vélez. Não é o Vélez que o Flamengo ganhou de 4-0 na casa do Vélez, no Amalfitani. É o Vélez que o foi Cúcuta era o quê? melhor colocado na primeira fase. Show. Oi? E o Cúcuta? Era o Cúcuta. Chegou na Esquadrão semifinal do por algum Cúcuta. motivo. O maior Cúcuta da história. Porra, fudeu. Aí, desculpa, falei de novo. Pô, ué, mas aí não tem como. chegou na semifinal por um motivo. Ou o Flamengo quase não ficou no caminho pro Emelec. Ganhou nos Mas pênaltis. ficou. E o Emelec era fraco. Por que isso não pesa contra o Gabigol? Por que isso não pesa contra o Gabigol? Não, só que depois ele pegou o Inter, pegou o Grêmio e pegou o River Plate. Um timaço do River Plate, campeão de 2 dos últimos 4 anos. E o Gabigol não jogou nada na final, fez 2 gols, e o Riquelme destruiu na final. É diferente você jogar muito e você fazer 2 gols, é muito diferente. É disso que eu tô falando. Você jogar muito na final é diferente de você fazer 2 gols. Claro, mas fazer 2 gols em 3 minutos, você decide um campeonato, e foi o que o Gabigol fez. Beleza. E aí, pelo você conjunto da campanha, a gente bota Produção, o Gabigol à bota a frente. tier list aí no ar, produção. Não, eu não sei nem porque a gente tá discutindo, tá? Porque 2-1, que eu saiba, porra. Bota os Já dois lá mata, em né? cima. A Bota os dois lá em matemática tá, cima e por depois a favor. gente se vira aqui. Bota os dois eu lá em já cima, senão o programa não anda. Ou seja, o voto do Rolim Isso. foi pro Riquelme inigualável. É isso, Rolim? Não, bota os dois lá em cima, senão o programa não anda. Quem falou e ninguém ouviu porque cortaram o fio foi você. Tá todo mundo me ouvindo aqui. O programa tá ficando quente, então, já que a gente vai falar de um cara aqui que tá em outro plano, tá mais iluminado que a gente e não é trocadilho, vamos falar do Fernandão logo, porque eu tô com medo de falar do Fernandão mais pra frente, do jeito que o negócio tá ficando aqui. André Garoni, esse Fernandão do Inter aí, pra onde que ele vai? Ele vai para carregou nas costas. O time do Inter era fraco, né? O time do Inter não era um timaço, muito longe disso, né? Você pega E ele não foi só individualmente 9, ali, né? Ele arrumou tudo, né? era 9, era 10, era líder, ele era a alma do time do Internacional, né? Pra mim, carregou nas costas ali com sobra, né? Assim, não vejo... Cara, E também não era um cara que surgiu do nada, não era um cara aleatório, né? Não foi um iluminado ali que caiu
O Fernandão sempre foi um jogadoraço. Na época de Goiás já era jogadoraço, sempre foi um baita de um centroavante. E pra mim carregou nas costas. Você falou Alguém a frase vai tirar carregou... o Fernandão dali? Não, então, porque o Garoni falou a frase carregou nas costas com sobras. Eu só corrigiria, carregou nas costas com Sobis, porque o Sobis, pra mim, foi até o melhor jogador do Inter nessa Libertadores, inclusive na final foi muito decisivo, e jogando bem, não só fazendo os gols. Mas, cara, porra, eu acho que colocar como iluminado é muito pouco pro que o Fernandão foi naquela Libertadores. E assim, eu acho que tem outro ponto sobre o Fernandão. Cara, o Fernandão, como o Garoni falou, já no Goiás era um excelente jogador, mas era muito aquele pivôzão, 9, jogador de área. Cara, ele se reinventou e virou um meia criativo que organizava jogo, assim. Foi uma das maiores reinvenções que eu me lembro, assim, de jogador brasileiro, desde que eu acompanho futebol. Pô, foi o Fernandão, assim, no futebol. Então, eu vou botar carregou nas costas, mas com sobes, não com sobras. Garoni, puxa o Neymar aí, já que ninguém vai falar mais nada do... Martim, acho que o Martim fica... Ele apareceu aí na minha tela. Tá tão animado hoje. Martim, puxa o Neymar aí. O do Santos tem o Sobis. Neymar de 2011. Não entendi. Neymar de 2011 carregou o time do Santos nas costas sem o Sobis. Porque eu concordo perfeito. integralmente com o que o Bruno falou sobre o Fernandão. O Sobis foi muito decisivo ali, e o Neymar, em 2011, não tinha mais o Ganso de 2010. Em 2010, o Ganso, todo mundo aqui, se bobear, apostava mais no Ganso do que no Neymar. Em 2010, o Ganso foi mais que o Neymar. Agora, em 2011, o Neymar, naquela Libertadores, foi muito decisivo e carregou o time do Santos nas costas, assim, especialmente na final ali contra o Peñarol, fez o gol decisivo, enfim, sem o Sobis. Eu botaria até, bota o Neymar em primeiro lugar nessa fila aí, porque eu acho que ele é a definição de carregar nas costas, dessas opções que a gente tem ali. Porque ele tá em quarto lugar aí na fila do carregou nas costas. Bota ele em primeiro ali pra... mais Júnior, porque... o companheiro de ataque dele era o Zé Love, né? Todo carinho. Ele carregou a galera nas costas e por mais de ano. Não era né? o Santos 2010 que encantou, era outro time. Esse 2011, realmente, o Arouca era o segundo grande jogador desse time, porque o Wesley tinha saído, se eu não me engano. Foi o Palmeiras, não foi? Wesley. Que era um outro. Ele foi pra Europa. Ganso, Robinho. Depois o ele Wesley volta. foi pra Europa e depois volta, time... inclusive com a diretoria do Palmeiras organizando uma vaquinha para os torcedores contratarem o Wesley. Fantástico. Que falta que fazia, tinha Leila, né? Bruno, puxa alguém aí. Cara, eu vou puxar o nosso, como diriam os amigos gremistas, Luanel. O nosso, fazendo um trocadilho com o nome de Lionel, o nosso Luan. Luanel Messi. Luan, a galera costuma chamar ele assim lá no Sul. Cara, eu acho que dá pra botar o Luan no carregou nas costas ali, porque o time... E aí fazendo uma relação muito com o que o Garoni falou sobre a campanha do Boca. Martinho, calma. Que, cara, o Grêmio também teve muita sorte, assim. Sem querer tirar o mérito, que é foda, né? Sempre que a gente fala isso, parece que tá tirando mérito. Mas, assim, o caminho do Grêmio foi muito facilitado ao longo. Acho que o adversário mais difícil foi o Botafogo, ali nas quartas de final, que deu um jogo duro, inclusive, né? Foi 0x0 e 1x0, se eu não me engano. Só que o Luan era o principal jogador. O Luan era o principal jogador desse Grêmio, assim, tinham outros bons jogadores e tal, mas assim, próprio Arthur ali, mas o Luan era o cara na decisão. O gol que ele faz... o Maicon se machuca mais na reta final, né? Mas assim, na primeira parte da campanha, de fato, titular absoluto e fazendo muita diferença ali no meio campo. Só que, fico muito na memória com o gol que o Luan faz no estádio do Lanús, que o Martim pode me ajudar com o nome, que de fato La Fortaleza. La Fortaleza, me fugiu aqui. Então, acho que ele carregou nas costas um pouco aquele Grêmio ali, que iluminado é muito pouco do que ele fez naquela Libertadores. Eu concordo, Bruno, porque o Grêmio eu acho que não aguentaria o River na final, e o River perde pro Lanús com muito erro de arbitragem a favor do Lanús. Nossa senhora, total. Exato, e eu acho que o River ganharia. O River que já vinha naquela sequência, né, assim, de ter ganhado a Libertadores em 2015, com o time já mais ou menos ali.
Em 2016 cai ali precocemente. Em 2017 era um time bem mais inteiro. Ô, Uma virada Garone, que ele faz aqui na Argentina, mete 8-0 com os pouco deitando os cabelos e chega e perde pro Lanús. Numa situação bem atípica ali. Eu acho que o River era mais time que o Grêmio também. ô, Garone, me ajuda a virar essa mesa aí, pô. O Luan foi iluminado, né? O que ele fez depois do Grêmio? Então, eu ia falar mais sobre isso. Eu não sei se naquela Libertadores ele foi iluminado, né? Mas acho que a carreira do Luan mostra isso. O pós-carreira, principalmente do Luan, acaba deixando aquela Libertadores como um momento de iluminado dele, porque ele não consegue mais repetir na carreira. Pra mim seria iluminado também, não entraria no carregou nas costas não. Apesar de ter sido fundamental, de uma certa maneira ele ser um cara que foi fundamental naquele time, mas acho que pela carreira dele, mostra que foi algo muito de momento, né? Para mim o Luan entra no iluminado também. Então, mas aí uma dúvida, a gente vai analisar, a gente tá colocando por conta da carreira ou a gente tá pegando cada temporada específica? Não. E aí A Libertadores. cada temporada, a Libertadores daquele ano. Então, Libertadores. eu acho que então, em cima disso ele carregou nas costas. Se for olhar pra carreira, beleza, ele teve uma participação iluminada diante do que foi a carreira dele. Mas ali especificamente, eu acho que ele carregou nas costas. Beleza. Me levou, me carregou nas costas também, Bruninho. Fernando Martins, a gente já pode falar do Ceni? Agora que já tem 2 lá em cima. Nem era para ter 2. A gente já pode falar do Ceni? O Ceni não vai caber lá em cima, né? Não, eu continuo achando que o Ceni não foi isso tudo. Não. Então, peraí. Então vamos para outro. O shake, Bruninho. Puxa o shake aí, Bruninho. Puxa o shake, Bruninho. Não, eu ia falar de outro que não foi isso tudo. Não é melhor? Pode ser. Vai lá, puxa aí. Tevez em 2003, ele não foi isso tudo. O melhor Tevez do Boca foi em 2004. O Tevez, nessa temporada, ele começa na reserva. O Bianchi reassume o clube, tira a camisa 10 dele, bota ele de camisa 9 e ele vira reserva do Esqueloto e do Delgado. O Palermo já não estava mais. O Tevez vai ganhando protagonismo, mesmo assim, num time muito bem armado pelo Bianchi. Por isso o Bianchi, que eu falei que tinha que estar na mesma categoria aí do Abel, sabe? Então, assim, o Bianchi é o grande mentor desse time, esse cara que muda o Boca, que vinha ali, 2002 foi um ano meio apagado. Mas o Tevez não foi isso tudo na Libertadores. Ou cartas para redação, ou, eu acho que pela jurisdição ali de onde está a redação, o BO é na 19ª DP, ali na Espírito Santo, ali no final da Tijuca, sobre o Bianchi não estar aí. Mas eu quero saber do Tevez. Para mim não foi isso tudo. Alguém vai tirar o Tevez ali do vermelho? 1, 2, 3, o Tevez ficou no vermelho. Eu pensei até em abrir o Wikipedia aqui, mas aí vai dar não pode, o Tevez aí. Deixa o Tevez, não foi isso tudo que tá... Tem que trabalhar sem VAR, Bruninho. Tem que trabalhar sem VAR. Boa, Garone! Garone, São Vitor. Iluminada. Eu joguei lá logo no início, ó. Nem viu, a produção já botei lá. Verdade, Pra mim, já tá lá. entra no iluminado também. Por causa daquele brilho. Assim, não que o Vitor tenha tido só esse momento do Atlético, né? Mas acho que ele ganha uma proporção tão grande por conta desse momento. Né? Então acabou sendo um cara iluminado ali, até pela forma que foi esse pezinho. A foto diz muito, né? Esse pé esquerdo dele aí é um momento de iluminado, né? Realmente. Mas aqui, só para deixar claro, porque o voto eu já sei que o Martinho vai botar o Rogério Ceni como inigualável. Porque aquele argumento, se o Riquelme é meia e fez 8, o Gabigol fez 9, o Ceni como goleiro fez 5, então a gente já sabe que o Ceni vai entrar no inigualável ali também. E o Sheik entra no iluminado, no meu caso. Já dei os 3 votos para matar tudo aí, ó. Agora a galera debate. Agora deixa a briga. Então, o que a gente pode fazer, né? Porque, olha só, antes do Bruno chegar, a gente não tinha o conceito de dentro da mesma prateleira, quem está à esquerda é melhor do que quem está à direita. Mas eu não desgostei, não. Sabe? Então a gente tem inigualáveis. Tem uma escadinha agora? Que vão se desigualar entre si, né? Já diria Rui Barbosa, mas estão olha acima o mezanino. dos outros. Olha o mezanino. Não é um mezanino, é uma filinha. Né? É um top, né? O Bruninho gosta muito de top 3, top não sei o quê. Nossa, a gente pode ter um top 3 ali no Inigualável. Joga o Rogério Ceni lá pra cima. Quem gosta é o algoritmo. O algoritmo é que gosta. O Bruninho entende disso. Também. Nossa, gosta muito. Bota o Rogério Ceni lá no Inigualável, junto com o Gabigol e com o Riquelme. Vamos fazer essa... Ai, meu Deus, essa licença poética aqui. Caraca, é sério que rolou esse golpe?
Ué, mas com o seu argumento. Bruno, eu usei o seu argumento para botar ele lá, ué. Que dentro da mesma prateleira, quem tá mais pra pontinha é melhor do que o outro. Qual é... Eu não inventei nada. Mais inigualável que o outro entre os três? Só para deixar claro, não inventei nada. Nada se cria. Inventou, sim, senhor. Mas eu continuo falando, até porque eu tenho o lance da emoção. Eu acho que talvez eu seja a única pessoa aqui da mesa que estava presente no estádio Monumental em Lima em 2019. Então, não tem como, pô. É assim, é botar a luva e cair na porrada se ele não ficar Então, no caso, eu sou o único isento desse debate, né? Porque é o Bruno com o Gabigol, é o Fernando com o Riquelme e eu tô tranquilo, porque ninguém botou o Juninho aí de 98, o Luizão, pra ter um vascaíno pra opinar. Eu sou... Porque é desse certo. Então só o meu voto vale, na verdade. Inclusive, era pra ter sido a minha lista. Tá aí. Porque aqui e vocês só choram. Seu Diego Souza aqui, cara. Arruma essa prateleira de cima. Garota, podia ser o Diego Souza. Podia ser o Diego Souza. Podia. Olha lá, hein, ó. A luva, hein? Arruma essa prateleira aí de cima, garota. Se fosse o seu banner, se tivesse uma coisa aqui atrás de você, aqui no seu fundo, né, pra mostrar aqui como é que o Garone pensa. Os inigualáveis. Quem tá na frente aí? Ou quem tá mais à esquerda? Eu deixaria só o Gabigol. Para mim, até porque, até brincando, né, com a palavra que a gente começou aqui, para mim, inigualável é que não tem igual, ou ainda não teve. Então só dá para ter um. Se tem 3, já não é inigualável, já está igualando todo mundo ali. Então eu deixaria o Gabigol na primeira prateleira e desceria Riquelme e Rogério Ceni. Assim, o problema é que faltou realmente que ele o carregou nas costas para os dois. Eu acho que não, mas sei lá, brilhou, alguma coisa assim. Seria Cara, algo você vai meio concordar de novo com o Martinho, a gente vai ter problema aqui, se você disser que precisa de mais uma prateleira. Faltou mezanino, pode falar que faltou mezanino, eu tô me roendo aqui, já dei 2 beliscadas aqui no braço, para eu lembrar disso mais tarde, que eu cometi esse crime. Então eu desceria. Para ser fácil, a gente ia colocar assim, prateleiras, Tevez, Ceni, Fernandão, Riquelme, então, aí vocês iam só encaixando. Na escadinha, então, que o Bruno propôs, eu deixaria do jeito que tá. Se é para brincar, ficaria ali. E aí o Rogério Ceni vai entrar no inigualável pelo que fez marcando gols também. Né? Então aí, já que a gente vai botar alguns pequenos prêmios individuais ao longo da edição, então eu vou botar ali o Ceni com 5 gols, o Riquelme que é meia, né, Martinho? E marcou 8 gols, quase a mesma coisa que o Gabigol. O Gabigol tá mostrando quantos ele fez ali na camisa. Né? O Riquelme deve estar com 5 aqui, 3 aqui, apontando para ficar tudo bonitinho. Enfim. O Garone fez o topodídio estranho. Para saber se dá para validar teu argumento. Esses 5 gols do Rogério Ceni, tu lembra na tua memória? Ou tu buscou agora no Wikipedia? Não, eu lembro, pô. Eu lembro, claro que eu lembro. Então eu sei tá, de tudo, tá valendo. Então eu nunca estudei. Bruno, eu nunca estudei para uma partida de futebol. Eu guardo tudo na memória. Foram golaços do Rogério Ceni? Oi? Foram golaços? Porque foram todos de falta. Foram todos de falta? Eu não faço a menor ideia quantos gols eu... Paulinho, volta aí. Se foi de falta, foi golaço. Martinho, pode xingar, aí, Martinho. Não, pode xingar, não pode? Tá liberado de xingar? Eu quero saber quantos de falta o Riquelme fez, tá? Pra gente cortar aqui da lista, porque falta é o gol mais fácil de se fazer. Então a gente precisa cortar os do Riquelme da lista aí, por favor. O Gabigol, que eu lembro, não fez nenhum. Você acha que gol de falta é fácil? Não, quem fala isso é você, Fernando. Pelo amor de Deus. Não, eu nunca falei gol de falta. Eu nunca falei gol de falta é fácil. Você fala que tá todo mundo pronto. Eu jamais falei isso. Eu sempre 3 horas da tarde, a gente tem que falar de Série C ainda. Vamos lá, bota a tier list aí na tela. É bom que só cabe 3 aqui no cantinho. Hein? Vai pro não aí, foi tudo isso. O cara só bate falta, pô. Pois é, eu tô quase botando ele lá embaixo. Bom, para você de casa, a nossa tier list ficou assim, ó, os inigualáveis, né? Porque não é mais inigualável. Gabigol, Riquelme e Rogério Ceni. Os que carregaram nas costas foram Neymar, Abel Bianchi, Veron, Fernandão e Luanel. Os iluminados foram Thiago Neves, São Vitor, Sheik. E quem é o bonitão ali de São Vitor e o Sheik? O Borja. É ele. E não foi tudo isso. Cara, vocês puseram o Borja em cima do Tevez, hein? Vocês vão se ver com a história. Essa foi o a Thiago Neves aleatório ali, né? Iluminado. Perdeu um pênalti na decisão, né? Mas... Perfeito. Complicado. Não era pra estar em primeiro ali não, hein?
Não era pra Eu estar em acho que em primeiro ali, não. 2008 a gente tinha que falar de Guerron, né? O cara, pô, correu mais que o Usain Bolt em 2008, mas tudo bem. Correu Pois mesmo. é. Essa foi a nossa tier list dessa sexta-feira, aqui no nosso debate. A gente vai para um break, mas você que conhece aqui o nosso futebol muito pela Série C, o carinho, né, a quantidade de jogos que a gente transmite, que a gente aprofunda e afunda na Série C, fica com a gente, tá? O intervalo é bem rápido e na volta a gente vai entrar na Série C e em tudo que você vai ver aqui no final de semana. Rolim,